Então, gente, queria passar um pouco sobre a minha visão aqui para a semana que vem, tá? O que eu vou esperar do mercado, cada par desse aqui. Então, vamos começar aqui pelo ouro, tá? O ouro que eu já fiz aqueles dois trades ali que eu falei anteriormente em vídeos passados, no caso no último vídeo, né? O que eu tô esperando aqui agora, tá? Cara, aqui posso traçar uma fibra desse movimento, o último movimento que teve. Tá, eu tenho um 61.8 aqui. Eu tenho 50%, 61.8 e essa região aqui de baixo para mim tá trabalhando, tá? Pra esperar o mercado chegar em uma dessas regiões, ver o que ele apresenta para mim, tá? Nessa região de bloco aqui, eu também tenho esse bloco aqui para marcar, né? Então eu tenho essas três regiões para mim tá trabalhando, né? Para mim ver o que o preço vai fazer quando chegar aqui. Inclusive, deixa eu abrir o Trading View aqui para ver se nessa movimentação aqui eu tenho alguma região de POC, alguma região do volume profile, né? Deixa eu ver. Ó, tem essa regiãozinha aqui, ó. Então o que eu posso fazer aqui agora, né? Já que eu tracei a minha FIBO, eu tenho 61.8 aqui e eu posso tenho três confluências já então, né? Tenho 61.8, tenho região de POC. É que essa corretora aqui ela não tem o volume profile, então eu deixo essa marcação aqui bem bem gambiarra mesmo, né? Então eu coloco aqui região do order block confluindo com região de POC e 61.8 de FIBO, tá? Tem essas três confluências aqui para mim poder estar montando um trade aqui. Eu tenho essa região e essa região aqui de baixo, tá? Mas a gente busca normalmente regiões abaixo de 61.8 de FIBO para estar trabalhando, né? Quando tem essas impulsões aqui, se ele criar muita liquidez aqui nessas regiões, o mercado tá fechado agora, tá? Mas se ele criar muita liquidez aqui, ele ficar nivelando o fundo, quando ele vem em busca de capturar essa liquidez e vem mitigar essas regiões aqui, eu tenho um fator a mais, tá? Para mim poder estar montando uma posição aqui no caso de compra. O ouro basicamente é isso, tá? Ele pode estourar para cima, né, sem nem olhar para trás, sem nem vir buscar aqui. Pode, claro que pode, o mercado pode tudo, né? Tem muitas regiões para serem corrigidas aqui ainda, mas eu acredito que ele volte, né, dar uma respirada, porque esse movimento aqui que a gente teve no dia de hoje não foi um movimento muito saudável, né? Foi um movimento gerado por notícia, foi um movimento gerado pelo NFP, né? Então não foi um movimento assim tão certo de mercado, né? Ele pode vir corrigir isso aqui. Tenho várias ineficiências no preço para serem corrigidas, né? Então basicamente é isso. No ouro, esperar ele chegar nessas regiões aqui ou ver como é que ele vai se movimentando, né? Para buscar algum ponto de entrada, né? Não tem muito o que fazer, tem que deixar o mercado andar, né? Se ele não está apresentando oportunidade, tem que deixar o mercado andar, né? Uma hora aparece uma oportunidade. A gente não precisa ficar buscando trade a todo momento, entendeu? No Nasdaq, cara, eu tomei um stop, né? Tomei um stop hoje. No vídeo que eu postei, no último vídeo, eu falei que já tinha encerrado a janela operacional. Só que acabei entrando num trade aqui no Nasdaq por M1, né? Tinha um contexto até que interessante aqui. Eu tinha uma região de bloco, até já desmarquei ela, mas aqui onde eu entrei era 50% de um bloco marcado. Essas regiões aqui em verde, sabe? E eu entrei em 50% porque em M1 ele criou essa liquidez aqui, ó, pra mim, ó. Ele chegou próximo a uma região de interesse e ele criou liquidez aqui, ó, antes de vir buscar essa região, né? Que era uma região lá do passado que eu tinha marcado. Então eu acabei vendendo aqui, acreditando que o mercado ia fazer um movimento de baixa. Inclusive ele me deu uma confirmação aqui porque ele quebrou fundo, né? Ele mitigou a região. Deixa eu tirar isso aqui. Ele quebrou esse fundo aqui, ó, nesse movimento, né? Então eu imaginei que ele poderia ter feito esse movimento de baixa, né? Respeitou um pouquinho aqui. Quando ele tava aqui, ele tava me dando 19 dólares de lucro, eu acho. Só que acabou voltando, pegou o stop e faz parte, né? Faz parte, voltou
para buscar umas regiões mais interessantes do tempo gráfico maior, que é essa região marcada em vermelho, tá? Isso aqui é uma ineficiência do preço. Marquei em H4, então ele pode estar abrindo com gap de baixo o Nasdaq segunda-feira, segunda não, domingo à noite, né? Mas a gente só opera na segunda. Então pode estar abrindo com gap de baixa, pode estar fazendo um movimento baixista, mas eu espero que ele chegue até 50% dessa região, para mim tomar alguma decisão, né? Porque normalmente essas ineficiências do preço aqui, ele tende a corrigir, né? Então talvez ele use essa região como uma indução, né? Vai induzir o pessoal a vender, porque é uma região de interesse também. O pessoal vai vender, o preço vai lá, vai estourar para cima, vai buscar essa região de order block aqui, que pode ser uma região de real interesse, né? O preço às vezes ele utiliza umas regiões fortes como indução para o pessoal fazer alguma coisa. Por exemplo, aqui eles vendem, né? Isso é manipulação de mercado, tá? O pessoal vende nessas regiões aqui e o preço ele é manipulado, e essas regiões elas são criadoras de liquidez. Então imagine o seguinte, tá? O preço ele chega aqui, num ponto de precisão. O pessoal vai estar pensando, opa, né, o preço chegou numa região interessante, vou vender, né? Então a partir do momento que o pessoal vende, cria-se a liquidez, tá? Porque são ordens, tá? O pessoal ele vai vender, ele vai colocar o stop loss tudo aqui em cima, porque é uma região de interesse, porque o mercado já se movimentou muito forte para cima, né? Isso são possibilidades, não quer dizer que vai acontecer, né? Mas pode acontecer. O pessoal vai botar o stop tudo aqui em cima, o preço vai respeitar momentaneamente, dando aquela esperança, sabe? E depois, boom, estoura para cima, captura o stop loss da galera e vem buscar essa região aqui de bloco, que é uma região de real interesse, tá? Então aqui no Nasdaq tem que esperar, na real. Tempo gráfico maior, né? Ele tá desse jeito, capturou a liquidez acima dos topos. E no M15 ele deixou esse bloco aqui embaixo pra mim. Então pode ser que ele sinta realmente essa região de agora, só um pouquinho da região, e despenque para baixo, né? Corrigindo essas ineficiências, esse movimento de alta que teve. Ou pode ser que ele estoure para cima e faça o que eu falei ali, né? Mas a gente tem que esperar. Nesse tipo de situação a gente espera, né? Ao DUSD, o que eu tenho aqui? Cara, o mercado capturou liquidez abaixo dessa tendência aqui. Ele vinha segurando nessas extremidades, ó. Um toque, dois toques, quase, três, quatro, bem próximo, cinco, boom, estourou para baixo, né? Capturou toda a liquidez do pessoal que estava comprando aqui. Porque o que o varejo pensa, né? O que os traders que estão começando no mercado eles pensam, né? O mercado tá em tendência, né? Tocou 3 vezes já, respeitou. Por que aqui não vai respeitar? Então o pessoal tá comprando quando o mercado chega aqui numa extremidade de tendência, entendeu? Então, especulando que o preço vai fazer isso aqui, né? Depois vai vir de novo e vai continuar essa tendência. Mas em algum momento o preço é manipulado, tá? E ele estoura para baixo, captura a liquidez do pessoal que tá comprando aqui. E ele deixou 2 blocos de ordens para mim. Esses 2 blocos marcados aqui. E eu espero que o preço venha buscar dessas duas regiões. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no ouro, tá? De traçar uma fibo aqui desse movimento, né? Inclusive aqui, ó, 61.8. Eu jogo aqui no TradingView, áudio SD, traço um volume profile dessa movimentação, ó, tá dando bem aqui em cima, cara. Então, né, já tenho mais um fator de confluência para mim poder estar entrando num trade, né, nessa região aqui. Inclusive, deixa eu jogar no M15 para ver mais certo. Esse bloco aqui embaixo, esse aqui, né? Então esse aqui pode servir só como uma indução do preço, né? Mesma coisa que eu falei aqui no Nasdaq. O preço vai chegar aqui, o pessoal vai comprar, vai respeitar momentaneamente e depois vai descer até buscar essa região de real interesse. Então a gente já pode marcar a mesma coisa que a gente marcou ali no ouro, tá? Mesma coisa, só o 61.8 de Fibo que não existe aqui, né? É um nível um pouco mais baixo. Acho que é 78.6, se eu não me engano. Ah, não, é 61.8. É 61.8 bem aqui em cima, né?
Então tem essas três confluências para estar montando um trade aqui, né? Se o mercado fizer alguma característica, criar alguma liquidez aqui em cima. Então posso esperar o preço vir aqui, eu posso até deixar um alerta de preço aqui. Nasdaq também, mas o Nasdaq vai demorar um pouco, acho que para vir até aqui embaixo. Dá para deixar um alarme aqui, tá? Para ver o que o preço vai fazer. Áudio USD, acredito que volte aqui embaixo ou estoure para cima, busque essa região de bloco aqui de um tempo gráfico maior. E é isso aqui, tá? Tem que esperar o preço se mexer. Euro USD. Euro USD tá capturando a liquidez desse BSL. Capturou na verdade já. E tá criando liquidez agora acima desses topos. O que ele pode fazer? Cara, a mesma coisa, movimento muito forte de alta. Traça uma Fibo, tem o 61.8 aqui. Vamos lá no volume profile de novo. Euro USD. Joga no M15 aqui. Vamos traçar o volume profile dessa movimentação, ó. Minha POC tá batendo aqui embaixo. 78.6. Já vou mandar a linha vermelha aqui, né? Eu tenho nível, esse nível de Fibo não é um nível tão interessante, mas com contexto ele se torna interessante. Peguem isso, cara. Com contexto ele se torna interessante, tá? Então o preço pode usar essa região como indução, ou ele pode criar liquidez acima desses topos aqui. Nossa, que linha torta, mano. E vim buscar essa região de bloco aqui em cima, tá? Mas igual eu falei, temos que esperar, né? Esperar o preço se movimentar para ver o que ele vai fazer, qual que é a oportunidade que ele vai gerar aqui pra gente, né? Mas basicamente isso, esperar. O SDCAD, tô esperando ele voltar aqui para mim fazer uma venda, tá? Ele já capturou a liquidez de um bloco, né? Capturou a liquidez acima desses topos que eu mencionei lá no vídeo do trade que eu fiz no SDCAD, né? Que foi uma movimentação a favor aqui da baixa. Essa movimentação aqui, ó, eu peguei. Então deixou um bloco bem forte aqui no M15. Aqui, cadê? Aqui. Então eu acredito que o preço venha buscar essa região, ou venha capturar a liquidez acima desses topos. Não, na verdade não, ele já capturou nesse pavio aqui, ó. Então eu acredito que ele venha buscar aqui, como tá com viés de baixa, né? O mercado tá bem forte para queda mesmo. Então talvez busque essa região para, e dependendo do que ele fazer aqui, a gente pode estar vendendo, tá? Se eu traço uma fibra dessa estrutura maior, tenho 50% de fibo aqui. Então são pontos interessantes, tá? Provavelmente a minha POC do volume profile, essa linha vermelha aqui, ela não vai bater ali, eu acho. É o SDCAD, né? Deixa eu achar ele ali, eu acho que não vai bater ali, tá? Mas, nossa, tem umas marcação antiga aqui. Deixa eu tirar. Acredito que não vai bater ali, mas talvez bata. Se bater ali, não vai bater. Mas seria uma confluência a mais, entendeu? Então, ou o preço pode vir buscar essa região, ou vir buscar essa aqui, ó. É um bloco do H1, é um bloco bem fraco, tá? Não é tão interessante assim. Eu marquei ele só pra ver mesmo o que o preço vai fazer quando chegar nessa região. Que tem muitas regiões abaixo, que no caso são essa aqui, de maior valor, né? Pro preço estar trabalhando. Vou deixar um alarme aqui também. E espera, né? Sempre. Euro JPY tá numa região de bloco já do M15, né? Essa região aqui, o preço travou, o mercado fechou nessa região de bloco. Então, dependendo do que ele fizer, a gente pode vender, buscar essa região aqui embaixo, ou até níveis menores, mas acredito que ele faça um movimento de baixa buscando essas regiões aqui e desenvolva a alta, né? Ou não, pode vir buscar aqui, depende, a gente tem que esperar o preço se movimentar. Mas basicamente é isso, tá? Ele capturou a liquidez abaixo desses fundos aqui, ó. Muito forte esse movimento, tá? Esse movimento aqui foi um movimento feito pelo banco, tá? Movimento puramente institucional. Eu tenho um outro ativo aqui, que é o SDJPY, que ele se movimentou. Meu Deus, que gráfico feio. Se movimentou esse candle aqui, ó, 300 pips abaixo. Então, se eu jogo num gráfico diário, num gráfico do H4, o mercado só tá subindo, né, cara? E esse movimento de queda que a gente teve aqui foi o movimento que o banco japonês fez
para tentar impedir um pouco dessa alta do mercado, mas não funcionou muito, né? Isso aconteceu no USD JPY, mas como o euro JPY também tem JPY, ele também sofreu influência, né? E quando ele fez esse movimento, ele já captura liquidez abaixo desses fundos aqui. E quando ele captura liquidez abaixo de alguma região, ele tende a fazer o movimento contrário. Que foi o que aconteceu, né? Ele capturou a liquidez aqui e desenvolveu toda essa alta até nessa região, né? Então, como esse movimento foi muito forte, a gente pode buscar pontos de compra aqui, né? Esses dois pontos aqui se tornam interessantes. Mais especificamente esse aqui embaixo. Então, esperar o mercado chegar nessas regiões e ver o que ele faz. Tá, basicamente é isso, tá? É esperar o mercado se mexer. Não dá pra ficar buscando trade em qualquer lugar, né? Porque a gente tem que ser seletivo quando a gente busca alguma coisa no mercado, né? Quando você sabe o que quer, como é aquela frase mesmo? Quem sabe o que quer, não, quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, né? Então a gente tem que buscar os melhores trades, as melhores oportunidades, esperar o mercado fazer alguma coisa, capturar algum tipo de liquidez, chegar em alguma região interessante para poder estar montando um trade que a gente vai surfar um movimento interessante, tá? E o Dow Jones, né? Cara, o Dow Jones capturou liquidez acima e abaixo. Então tem toda essa alta aqui que ele aconteceu e o que, que ele pode fazer. Eu até deixei um alarme aqui. Pode vir buscar essa região de bloco ou corrigir essa queda, segurar nessa região aqui e desenvolver uma alta de novo. Acredito que ele corrija. Acredito que a maioria dos mercados aqui que a gente está vendo, ele corrija todo esse movimento que fez, né? Porque a maioria fez um movimento de alta. A maioria, não todos. Esse aqui não, mas a maioria fez o movimento de alta. O único que não fez foi o SDCAD mesmo. Mas a maioria fez o movimento de alta, então por conta do NFP. Então acredito que ele desenvolva esse movimento para baixo, né, para corrigir essas impulsões que teve. E basicamente é isso, tá? Vou esperar segunda-feira, domingo, né? Domingo dá mais uma olhada no gráfico para ver como que ele vai abrir, se vai abrir com algum gap de alta ou de baixa. A gente já tem um viés um pouco mais claro do que o mercado pode estar realmente fazendo, né? Tem que dar uma olhada, mas a princípio são essas regiões que eu estou buscando, tá? E esperar o mercado se mexer para ver onde que a gente vai montar nossos trades e o que que a gente vai buscar, né, nessa próxima semana. E é isso, rapaziada.